Com vocês, Petrinha. Petrinha, o que aconteceu com você? Não sei. Hoje de manhã eu acordei assim, de cabeça quadrada. Você está igualzinho uma menina de uma história que eu conheço, a menina da cabeça quadrada. Tem história de menina de cabeça quadrada? Uhum. Conta pra mim. Conta. Quem sabe assim minha cabeça volta a ficar redonda, né? O nome da menina é Cecília. Cecília? Uhum. Acordou sentindo um peso quadrado sobre os ombros e pensou que tivesse dormido em cima de um tablet. Em cima de um tablet? Ela não estava dormindo em cima de travesseiro, não? Estava, o travesseiro estava fofinho. Aí ela acordou, levantou e foi na frente do espelho e... Ficou de cabeça quadrada, né? Igual eu. E agora, o que vou fazer? E a Cecília, o que ela fez? Bom, aí é que começa a nossa história. Quando o papai da Cecília viu ela de cabeça quadrada, Que nem a minha, né? levou ela no médico. Eu não quero ir no médico. Chegando lá, Petrinha, teve uma surpresa. O consultório do médico estava assim de papais, levando os Não mexe nada. estavam de cabeça quadrada. Eita, na hora que eu te der um tapa. Você tá de cabeça quadrada também? Você que tá me assistindo, você tá de cabeça quadrada assim? Será, Petrinha? Eu acho que sim. E aí, tomaram remédio? Que nada, o médico, Petrinha, não conseguiu desquadradizar a cabeça das crianças. Mas a Cecília, Petrinha, se lembrou que um dia a vovó disse assim a ela: Minha netinha, você vai fazer a voz da vovó? Vou. Minha netinha, presta atenção. Você fica muito na frente dessa televisão, desse tablet, fica mexendo muito no celular. Um dia você vai acabar ficando com a cabeça quadrada. Ela tinha razão, a vovó sabia. Pois é, Petrinha, por isso ela resolveu procurar a vovó para ver, quem sabe a vovó tem uma solução para esse problema. Quem sabe eu deixo de ter cabeça quadrada e volto a ter cabeça redonda e até eu posso usar o chapéu. Exato. Petrinha, já que eu estou fazendo a vovó, que tal você fazer a Cecília? Legal, legal! Oba! Eu sou a Cecília porque eu tenho cabeça quadrada, né? Exatamente. Vovó, vovozinha do meu coraçãozinho, por favor, me ajuda. Olha, eu tô de cabeça quadrada. Eu quero voltar a ter cabeça redonda. O que eu preciso fazer? Bem, minha netinha. Minha netinha queridinha, olha só. Que tal você começar a fazer coisas redondas? Você começa coisas bem redondinhas. Redondinha, vovó? Redondinha, igual bolinha? Isso mesmo, minha netinha queridinha. Cecília começou a pensar em coisas redondas. O quê? Você que é Cecília. Eu vou pensar em bambolê, bolinha de gude, ioiô, lua cheia, pizza, bolo de chocolate. Já sei, buraco, de girafa. Tudo isso, Petrinha? Tudo isso é redondinho, né? Cecília teve uma grande ideia, Petrinha. O quê? Chamou o irmãozinho mais novo para jogar em bola. Bola é redondo, né? Redondinha. E ele, mais do que depressa, largou a TV e foram jogar bola. Gol! E eles se divertiram tanto que resolveram até trocar de brincadeira. Resolveram andar de bicicleta
chamaram a irmã mais velha. Bicicleta é legal, porque tem roda, roda redondinha. Exatamente. A irmã mais velha estava brincando no celular, mas largou o celular e foi brincar com eles. Eles foram andar de bicicleta, eu também quero andar de bicicleta. Roda bem rodinha, bem redondinha. E estava tão gostosa a brincadeira que chamaram um amiguinho para brincar de roda-peão. Roda peão! Exato. E o peão pelo chão. Rodou, 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 rodopiando, né? Ficou bem redondinho. E as brincadeiras ficaram tão legais, Petrinha, Ficaram muito legais mesmo, tudo redondinho, né? que eles resolveram chamar mais amiguinhos para brincar. Mas do que será que eles poderiam brincar agora, hein? Você tem alguma ideia? Tenho, eu vou falar. Pode falar. Bolinha de sabão. Ótima! Bolinha de sabão. É bem redondinho, não é? Redondinho, fica voando pelo céu. E eles brincaram bastante de bolinha de sabão. E aí, no meio da brincadeira, quando eles menos esperavam, de repente, Aconteceu o quê? a Cecília notou, Petrinha, que todos estavam de cabeça redondinha. Que legal! Só que não. O que foi, Petrinha? O que aconteceu? Tô triste. Por quê? As crianças ficaram de cabeça redonda, menos eu continuo com a minha cabeça quadrada. Petrinha, vamos tirar isso daqui? Foi para contar a história. Pronto! Eu não tô mais de cabeça quadrada. Tá redondinha. Redondinha minha cabeça. Eu fiz um monte de coisa redonda, né? O que foi agora, Petrinha? É que as outras crianças do mundo inteiro que não brincaram com a gente nessa história estão de cabeça quadrada. Será? Como é que a gente vai ajudar elas? Como? O que nós vamos fazer? Já sei! Vamos rodar pra cá. Vamos rodar pra lá. Toda brincadeira é redonda. Vamos rodar pra lá, vamos rodar pra cá. Todos de mão dadas na ciranda. Ciranda. Vamos cirandar. Ciranda, não para de brincar. Não para não, vamos cantar todo mundo junto. Vamos rodar pra lá, vamos voltar pra cá. Toda brincadeira é redonda. Vamos voltar pra cá. Vamos rodar pra lá. Todos de mãos dadas na ciranda. Ciranda. Vamos cirandar. Ciranda, não para de brincar. Não para. Não. Fica a dica, então, pessoal. A Menina da Cabeça Quadrada é uma história que incentiva as crianças da era digital a passarem menos tempo nas telas e descobrirem o prazer das brincadeiras tradicionais. Essa contação de história é do Varal de Histórias e a contadora é a Jussara Batichotti. Ela é fantástica. Para quem não conhece, eu sugiro que verifique esse canal, Varal de Histórias. Tem muitas histórias que ela conta e é uma possibilidade aí muito rica para trabalharmos com as crianças. Então, é uma história que apresenta grandes possibilidades de se pensar sobre a temática tecnologia e infância. E também ela mostra a importância do equilíbrio necessário, né? Para que os celulares, os games, os tablets não sejam a atividade principal ou a única atividade das crianças. É uma história que eu gosto bastante e nós trouxemos essa noite como uma atividade cultural
para iniciar já essa reflexão da importância de pensar como tem sido aí, né, o desenvolvimento das nossas crianças e a experiência delas, o que elas têm vivenciado. Podemos continuar? Boa noite, Fá. Boa noite, Danilo. Boa noite, Lu. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, alunos queridos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, então, pessoal, boa noite a todos e a todas. Eu quero cumprimentar, primeiramente, todos os professores e professoras, agradecer pelo empenho, pelo trabalho que vem realizando. É sempre uma alegria estar na companhia de vocês. Quero cumprimentar nosso palestrante, o Douglas, e agradecer sua disponibilidade de estar aqui conosco essa noite. Desejo boa noite a todos os nossos queridos alunos e alunas, hoje, do curso presencial e do curso à distância de pedagogia, que nos acompanham. Eu espero que todos estejam bem e a gente espera muito em breve poder estar juntos, curtindo os espaços da Faculdade São Luís com todos vocês. Minha solidariedade a todos que perderam seus entes queridos durante essa pandemia, que no Brasil já são mais de 550 mil falecidos. É com grande tristeza e com muita solidariedade que a gente acolhe todos os alunos e as alunas do curso. Todas as pessoas que foram afetadas, que não é apenas uma crise sanitária, mas uma crise social e econômica sem precedentes nos últimos 100 anos da nossa existência. Estamos vivendo um momento que requer muita empatia, solidariedade e responsabilidade. Por isso, é bom começar o semestre desse modo, com a semana de estudos, que tem como tema diálogos sobre educação, ressignificando saberes e repensando concepções. De fato, uma palavra-chave nesta semana, que é a ressignificação. Ressignificar é tudo que temos aprendido a fazer ao longo desse período de pandemia, ao longo dos nossos dias, dos nossos meses. E tudo indica que seguiremos sendo impulsionados a repensar, a ressignificar, a redirecionar, a replanejar nossa vida, nosso trabalho, nossa profissão. E a pedagogia também precisou ressignificar, se ressignificar para continuar sendo um curso que avance em todas as suas dimensões, cumprindo com excelência aquilo que se propõe a fazer, oferecendo com qualidade uma formação que dialoga permanentemente com as transformações do mundo, que nunca parou de ser transformado, mas que do ano passado para cá, nós temos visto uma aceleração de alguns aspectos dessa transformação. Eu desejo uma boa semana a todos nós e que a partir desse momento estejamos afeitos e revigorados para estarmos nessa ressignificação em conjunto, dialogando nesse espaço de debate. Neste ano, comemoramos o centenário de Paulo Freire, um educador que tanto nos inspira. Paulo Freire disse com muita propriedade algo que é repetido sempre, que a educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas, e são as pessoas que transformam o mundo. Então somos nós, são as pessoas que vão contribuir para a construção, para a mudança da sociedade. Como professores, futuros pedagogos, futuras pedagogas, nós temos um papel muito importante na formação das pessoas, no diálogo entre vários saberes e na construção conjunta do conhecimento. Isso é muito importante, porque é através dessa construção conjunta, desse diálogo, que nós vamos poder, de uma certa forma, contribuir para a transformação da sociedade e também para a construção do país que nós queremos. Um país que seja mais equânime, um país que seja respeitoso às diferenças, um país com menos desigualdades. É um momento de esperança. Esse evento nos enche de esperança, de dias melhores. E eu gostaria de terminar com essa ideia de esperança que nos aguarda por esses dias melhores. E para terminar, eu cito Eduardo Galeano,
um teórico da América Latina. Ele fala que a utopia está sempre no nosso horizonte. Eu me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. A gente está sempre procurando e nunca chega à utopia que a gente quer. E o Galeano fala, mas para que serve a utopia, então? Serve justamente para isso. Para que eu não deixe de caminhar. Essas são as palavras do Galeano. Então, pessoal, é importante que essa utopia, que essa esperança nos mova para continuar caminhando para momentos melhores. Com essas palavras, eu dou as boas-vindas a todos vocês e desejo uma ótima semana de estudos. E faço um convite na sequência para nós ouvirmos uma música do Tiago York com o Milton Nascimento. A música é Mais Bonito Não Há. É isso, pessoal. Ter um bom motivo para acreditar. Passo a palavra agora para a professora Michele, que vai fazer a apresentação do palestrante. Boa noite a todos. Para mim é um prazer imenso apresentar o Douglas a vocês, porque tenho acompanhado a sua trajetória, os seus estudos e o seu amadurecimento na sua vida acadêmica, e falo isso com muita alegria e ao mesmo tempo acho que posso dizer assim, Douglas, com muito orgulho de você por suas conquistas, e eu sei que nós vamos aprender muitas coisas e o Douglas traz para nós essa aprendizagem sobre esse autor que é tão atual e que problematiza a nossa realidade de forma tão precisa, né? Aproveitando o centenário de Paulo Freire, eu gostaria de utilizar uma frase dele que diz que não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Então, nosso encontro hoje é esse refletir, esse olhar da sociologia sobre a educação, né? Então, Douglas é um grande amigo e ele agora é graduado em Ciências Sociais pela UFSCar, ele também fez seu mestrado em Ciências Sociais pela Unesp de Araraquara e ele é doutorando em Sociologia pela USP. Douglas, seja muito bem-vindo. E é com muita alegria que nós temos a sua presença nessa noite. Obrigada. Bem, boa noite a todos e todas. Antes de qualquer outra coisa, permitam-me externar aqui a minha alegria e gratidão por participar desta semana de estudos do curso de Pedagogia. De fato, para mim é um grande privilégio estar aqui com vocês, ainda que virtualmente, não é mesmo? Para conversarmos um pouco sobre educação, sobre esse prisma sociológico, enfim, pensarmos sobre as condições sociais de sua prática, seus saberes, ressignificações, e assim por diante. Evidentemente, apesar dos pesares destes nossos dias, lembrados há pouco pela professora Fabiana, né? Eu agradeço, portanto, à Faculdade de São Luís, a coordenação do curso de Pedagogia desta casa, seus professores, especialmente a professora Michele, querida amiga, que mediou este nosso contato, para que com vocês eu aqui estivesse na noite de hoje, enfim, e aos demais presentes que prestigiam este evento nesta noite fria de segunda-feira, pelo menos aqui em São Paulo, capital, faz muito frio agora. E é um prazer estar com todos vocês aqui, ainda que virtualmente, não é? Para que pelo menos as nossas reflexões nos aqueçam um pouco. Levando em consideração a minha formação como sociólogo, e não como alguém da área da educação propriamente dita, especializado nesta área, pelo menos não nos ditames da divisão sociotécnica do conhecimento, tal como a conhecemos, é para mim um motivo de grande alegria e surpresa estar com todos e todas aqui. Muito obrigado mesmo pelo convite. Eu quero projetar aqui alguns slides que eu preparei para essa nossa palestra. Eu peço, por favor, o auxílio de vocês para que confirmem se eles aparecem ou não. Conseguem ver? Ok, ótimo, então. Pois bem, como já divulgado, o título da palestra que eu preparei para a noite de hoje
é Zygmunt Bauman, da fluidez social moderna e suas implicações à educação. E, sendo fiel a este mote, bem como ao tempo do qual eu disponho aqui em minha fala inicial, eu dividi esta palestra em 3 partes, chamadas aqui de 3 eixos constitutivos, né? Assim as classificamos. No primeiro momento, ainda que brevemente, eu pretendo discorrer um pouco sobre o autor, do qual falo nesta noite, a sua obra, seu fazer sociológico, o que me parece um tanto quanto imperativo, dado o fato de eu me dirigir especialmente a um público não especializado com o campo da sociologia, propriamente dita, não é? Então, quero gastar alguns breves momentos, bem breves mesmo, na apresentação deste autor, da sua obra e do seu fazer sociológico, de que maneira ele se distingue da produção sociológica tal como nua e crua, academicamente falando. No segundo momento, eu quero reservar algumas palavras ao corpus da obra deste autor, chamado Zygmunt Bauman, que acabou por consagrá-lo como um pensador relevante. E eu me refiro aqui especialmente à sua série acerca da chamada fluidez social moderna. E eu espero em breve deixar claro o que isso significa, não é? Espero que em breve o significado disso fique claro a vocês que me ouvem. Para que depois, por fim, num terceiro e último momento, eu dedique mais tempo, e pelas razões óbvias, não é mesmo? A um terceiro eixo constituído das implicações da chamada modernidade líquida. Este é o termo consagrado pelo autor, né, por Bauman, metafórico, desde já faço questão de dizer, quais as implicações deste tempo em que estamos todos inseridos, desta condição social, histórica, política, econômica, chamada de modernidade líquida, à área da educação. Eu espero que tenhamos, portanto, a partir desses 3 eixos, um debate produtivo, a apresentação aqui da obra do autor, de modo a deixar claro como o seu pensamento, a sua obra pode contribuir, especialmente a partir da sociologia, mas pode contribuir com o pensamento na área da educação, a qual todos vocês se dedicam e devotam boa parte do tempo e da vida, acredito, não é? 3 momentos, portanto, 2 menos demorados, os 2 primeiros, e um, por fim, um pouco mais extenso, a fim de nos dedicarmos a pensar juntos sobre a educação e a aprendizagem nesta sociedade chamada por Bauman de sociedade líquida moderna. E já entenderemos o que isso significa. Então, sem mais delongas, vamos avançar para o nosso primeiro eixo desta nossa palestra. Zygmunt Bauman, o autor, sua obra e seu fazer sociológico. Bem, exatamente de quem estamos falando? Trata-se de um autor polonês. Zygmunt Bauman nasceu em 1925, vejam que, portanto, na primeira metade do século XX, na Polônia, no meio de uma família judaica. Ainda na adolescência, alguém que foi forçado a migrar com os pais para a então União Soviética, e vocês já devem, acredito, imaginar o motivo. Lembrem-se, primeira metade do século XX, ou seja, na tentativa de escapar do avanço nazista em seu país de origem, na Polônia, não é? E ali, na União Soviética, Bauman passou boa parte da sua adolescência, se uniu, inclusive, ao exército soviético, partindo logo depois para uma guerra em território polonês, não é? Uma batalha vinculada à Segunda Guerra Mundial, ao lado das tropas russas. Trata-se de um pensador que, antes de tudo, na juventude, a semelhança de outros pensadores de sua época, não é? Se viu envolvido no caos político que permeou e, de fato, assombrou a Europa de seu tempo, não é? E foi nesse tempo específico, ainda na sua juventude, que surgiu em Bauman um interesse, tanto pelo socialismo quanto pelo marxismo. À primeira vista, por se configurarem como uma cosmovisão atraente, a então jovem polonês, né, ao então jovem polonês, que a cosmovisão que de alguma maneira prometia um futuro mais harmonioso e livre para a humanidade como um todo.
E é necessário que se pontue isso, essa aproximação ainda na juventude do marxismo, especialmente, porque, como nós veremos adiante, embora Bauman tenha se afastado do marxismo ao longo do tempo, o aspecto crítico deste nunca lhe abandonou. Inclusive, o seu diagnóstico da modernidade, deste tempo específico no qual todos nós estamos inseridos, é carregado deste aspecto crítico da realidade social. Esse seu primeiro contato com o marxismo que o leva, já nos anos de 1950, a filiar-se no Partido Comunista Polonês e a ingressar no curso de Sociologia na Academia de Política e Ciências Sociais da Universidade de Varsóvia, já em 1951. Em 1954, ele conclui seu mestrado para se tornar professor desta mesma instituição. Então, vejam que pouco tempo depois da sua formação, ele já ingressa na universidade e se torna professor da mesma instituição que o formou em seu tempo, não é? Depois de algum tempo, ele passa, e vejam, estamos tratando aqui apenas de questões biográficas, necessárias para o entendimento da obra, de forma bem breve. Passando a Polônia por uma espécie de campanha antissemita, para usar de uma expressão dele mesmo, promovida pelas suas autoridades nos anos de 1960, especialmente no final da década, em 1968. Lembrem-se, trata-se de um intelectual de ascendência judaica. Ele foi afastado do cargo como professor da Universidade de Varsóvia e foi expulso daquela mesma instituição, o que o obrigou a se exilar por algum momento, até que enfim se estabelecesse na Universidade de Leeds, na Inglaterra, a instituição que o abrigou até o início da década de 1990. É na Universidade de Leeds, por exemplo, inclusive, que ele se aposenta como professor e pesquisador e inicia uma profícua produção acadêmica até o ano de sua morte, em 2017, aos 91 anos de idade. O que já nos ensina muito como acadêmicos, não é mesmo? É possível que nós só venhamos a ver a nossa produção deslanchar depois da aposentadoria, como foi com o Bauman. Triste paradoxo, mas, enfim. E o que nós podemos falar sobre a sua obra? Quero correr aqui nesses momentos iniciais para que nós nos dediquemos especialmente às suas contribuições à área da educação. Bem, sobre a sua obra, o que é que nós podemos dizer? Conhecendo um pouco, ainda que seja pouco, da sua trajetória de vida, sua trajetória acadêmica. Bem, ao contrário do que se pensa, o Bauman não foi sempre um teórico da modernidade tardia, ou modernidade líquida, como este autor a chama metaforicamente. Daqui a pouco nós entenderemos um pouquinho mais destes termos, assim espero. Antes da sua aposentadoria, ainda no anonimato da vida intelectual, né, pelo menos fora do seu círculo acadêmico, ele já havia escrito diversos livros sobre temas variados, que foram desde o movimento trabalhista britânico, lembrem-se, exilado na Universidade Britânica, até livros dedicados especialmente aos pensadores de esquerda, especialmente Lenin, e depois aos pensamentos, aos escritos, às obras de Karl Marx. Não é um pensador, portanto, que teve uma grande proximidade com o pensamento marxista, embora, como eu já tenha dito, ao longo do tempo, ao longo de sua trajetória, tenha se afastado do marxismo, ainda que tivesse mantido o seu aspecto crítico. Então, assim, é só nos anos de 1990, ao contrário do que muitas pessoas pensam, por se tratar de um autor best-seller, assim digamos, que ele se dedica à compreensão da modernidade tardia, ou seja, de uma forma e fase específicas deste tempo histórico, de características políticas, sociais, econômicas, culturais, que nós conhecemos como modernidade. É só depois, portanto, da paralisação, da sua aposentadoria, é só após deixar a atividade docente que ele intensifica seus esforços para a compreensão deste nosso tempo. Isso depois da década de 1990. Aliás, é com base neste corpus de estudo que ele, aliás, produz inúmeros livros, artigos, e recebe inúmeros prêmios também, até o final de sua vida, como, por exemplo, um dos mais importantes prêmios da área de ciências sociais, um prêmio italiano, que é o Prêmio Amalfi Europeu de Sociologia e Ciências Sociais, recebido por ele em 1992,
por um livro publicado em 1989, chamado Modernidade e Holocausto. Para muitos, a obra mais brilhante de Bauman, em que, ao contrário do que as pessoas supunham, relacionado ao Holocausto, os processos relacionados ao Holocausto, a barbárie do nazismo, Bauman, nesta obra, deixa claro o quanto a modernidade contribuiu para todos aqueles horrores que a humanidade viu na primeira metade do século XX. Ao contrário do que muitos supunham se tratar de barbárie, de coisas do tipo, Bauman mostra nesse livro, e daí o seu reconhecimento e um prêmio, em 1992, que, ao contrário do que muitos supunham, estava ali a consequência maior dos processos modernos de racionalização, de individualização e assim por diante. Enfim, é o primeiro livro em que o autor trata da modernidade e é o livro que dá mote à sua produção posterior. No entanto, a série sobre a fluidez social, que é o corpus que compreende as obras deste autor em seus últimos anos de vida, e que, de fato, o consagraria, pelo menos entre o senso comum, como um pensador brilhante, só viria à tona em 1999, com a publicação de seu, talvez, mais conhecido livro, que é Modernidade Líquida. Como vocês devem imaginar, trata-se, evidentemente, de uma metáfora que acompanharia a produção de Bauman até a sua morte, uma figura que evoca a liquidez para caracterizar as mudanças ocorridas nas sociedades modernas contemporâneas. E aqui eu digo que a série que eu consagraria, pelo menos entre o senso comum, pela forma específica com a qual Bauman produziu e escreveu acerca da modernidade. Haja vista que ele não é um autor do cânone sociológico propriamente dito. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: muitos dos autores da sociologia não consideram Bauman um clássico para se pensar, ou pelo menos uma figura importante, um pensador importante para pensar a modernidade, especialmente pela sua forma de escrever, uma forma um tanto quanto popular nos ditos sociológicos, não é? Enfim, eu quero dizer é que na elitizada carreira sociológica, ele é um autor muito criticado pela simplicidade da sua linguagem, considerado nada mais, nada menos por muitos sociólogos, e sociólogos de peso, sociólogos importantes, por exemplo, Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, talvez o mais importante sociólogo francês, aliás, não só francês, talvez um dos mais importantes sociólogos do século XX, desde a morte de Max Weber, em 1920, enfim, é considerado, inclusive por Pierre Bourdieu, por exemplo, como alguém de produção sociológica rasteira. Mas por que isso? Por que esse tipo de crítica? Por conta da sua popularização das ideias sociológicas. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho no seu fazer sociológico. O que é importante saber daqui é que é só a partir de 1990 que se dá essa sua fama em relação à produção sociológica, especialmente nessa figura, nessa metáfora da liquidez, né, que corrobora, sobretudo, teorias da modernização social, a partir de outros autores mais respeitados pelo campo, como o britânico Anthony Giddens, por exemplo, e o alemão Ulrich Beck. Enfim. Como é esse seu fazer sociológico, como eu disse há pouco, um tanto quanto criticado, e, em certo sentido, um pouco mal compreendido? Bem, especialmente pós-1990, o Bauman decidiu deliberadamente, esse autor a respeito do qual falamos, transmitir os conteúdos das ciências humanas para um público mais amplo. E é nesse sentido que ele abdica da densidade dos textos científicos e filosóficos. E daí a crítica que recebe por seus pares no campo. Os seus escritos se voltam mais à leitura leiga, não especializada, não habituada com a aridez do saber sociológico. E por isso é Bauman um autor best-seller em muitos países. Suas obras são vendidas a rodo, não é? Em diversos países, inclusive no Brasil. Mais do que mera forma de divulgação científica, o Bauman vê nesse tipo específico de produção, nessa sua guinada, uma proposta autêntica de sociologia, bem ajustada àquilo que ele chama de modernidade líquida. Em outras palavras, o seu fazer sociológico, resumidamente, procura se aproximar procura estar mais próximo possível do senso comum,
é verdade, e daí ser criticado por diversos autores do campo, importantes autores do campo, mas ainda assim sem abandonar o seu caráter científico. Em outras palavras, trata-se de um autor que não só escreveu sobre a modernidade líquida, como ajustou a sua produção às demandas dos indivíduos na modernidade líquida. Ou seja, que entendeu bem qual é a proposta de uma ciência pós-moderna. Ou seja, uma ciência que abdica da densidade técnica dos textos científicos, quase que incompreensível dos textos sociológicos e filosóficos, e se volta à leitura leiga, não habituada à aridez destes campos do saber das ciências humanas, mas ainda assim comprometida com uma proposta autêntica de sociologia. Enfim, é deste autor, resumidamente, que falamos. É deste autor a respeito de quem nós falamos nesta noite, e que muito pode contribuir, acredito, para a área da educação. Então, avancemos a um segundo eixo, talvez aquilo pelo qual Bauman ficou mais conhecido. E aqui eu devo pedir a vocês um pouco de paciência, se a linguagem, ao contrário do que recomenda Bauman, ficar muito técnica da minha parte. De qualquer modo, eu tentarei me eximir ao máximo dessa tentação, não é? O que nós falamos a respeito de Bauman sobre o seu mote mais conhecido, sobre a ideia de modernidade líquida. Como, em alguns aspectos, podemos entender esse tempo histórico a respeito do qual Bauman nos convida a refletir, e é categórico ao afirmar que dele não podemos escapar. Bem, antes de qualquer outra coisa, falar de modernidade líquida implica falar de modernidade sólida. Há um par aqui, uma espécie de antinômio, não é? Só podemos entender o que Bauman quer dizer por modernidade líquida, e com isso entender as suas implicações à educação, se entendermos um momento histórico anterior a este, a respeito do qual Bauman tanto escreveu, que é aquele que ele chama de modernidade sólida. O que é exatamente isso? Do que falamos exatamente quando falamos de modernidade? Da primeira modernidade, portanto, da modernidade sólida, ou modernidade chamada clássica. Fala-se, antes de qualquer outra coisa, de uma forma social e histórica que se estende do iluminismo europeu, de meados do século XVIII, até pelo menos meados dos anos 1980. Vejam, portanto, que se trata de uma forma social, histórica, de um período histórico específico, que se estende desde o iluminismo, pelo menos. É claro que há muitas das características modernas num período que remonta até mesmo antes do iluminismo. Lembre-se, por exemplo, dos processos históricos que incidem diretamente no advento da modernidade, como o Renascimento, como a Reforma Protestante, enfim, todos anteriores ao iluminismo. Mas, enfim, de um processo que dá forma diferente à sociedade, que encontra seu ápice no iluminismo europeu, século XVIII, portanto. Não à toa a historiografia pontua a Revolução Francesa de 1789 como o marco que vira, não é, a idade histórica para a idade moderna, e que se estende pelo menos até meados dos anos 1980, um período longo, portanto. Caracterizado, basicamente, primeiro, pela secularização, ou seja, pela diferenciação da religião de outras esferas de valor humanas, ou seja, cada vez menos a religião se miscui, ou pelo menos deveria ser assim, não é? Nos padrões ideais modernos, das outras áreas, nas outras esferas de valor humanas. A religião perde o seu poder de influência sobre as outras áreas de atividade humana, que tinha na Idade Média, por exemplo. Fala-se de um processo de racionalização. Há um autor, pai da sociologia, chamado Max Weber, um alemão, que trata especificamente sobre os processos de racionalização que caracterizam a modernidade. Isso numa célebre obra de sociologia, considerada por muitos a mais importante obra de sociologia já produzida, chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ou seja, a racionalização caracteriza este tempo histórico específico.
fala-se de democratização, fala-se de individualização, de um tempo marcado pela individualização, pela prevalência do indivíduo sobre as estruturas, em detrimento das estruturas. Este é um aspecto muito importante, porque é daqui, deste processo de individualização, que o Bauman fundamentará ou dará ênfase no seu conceito de modernidade líquida, já veremos o porquê. Fala-se de diferenciação social. Vejam, estou apresentando apenas as características básicas daquilo que sociólogos, historiadores, filósofos, não em consenso, evidentemente, chamam de modernidade sólida, modernidade clássica, ou primeira modernidade, como alguns escrevem. Fala-se, portanto, de diferenciação social, ou seja, cada vez mais as esferas de valor humanas, política, religião, economia, vão se tornando independentes umas das outras, de modo que aquilo que era muito concêntrico nas sociedades pré-modernas agora se diferenciam nas sociedades modernas. A educação, numa esfera de valor específica, religião em outra esfera de valor específica, ciência em outra esfera de valor específica, política em outra esfera de valor específica, esferas cada uma com as suas regras, com os seus modelos distintos de funcionamento, ou seja, uma diferenciação social impensável nas sociedades pré-modernas. Lembrem-se, em sociedades pré-modernas, o Papa, por exemplo, centralizava em si o poder religioso, o poder político em determinados momentos, o poder econômico e assim por diante. Com a modernidade, isso cai por terra. Fala-se, portanto, da ascensão da ciência nos moldes modernos, de um tempo em que a ciência nos moldes modernos, ou seja, pautada pela experimentação e coisas do tipo, prevalece sobre as demais formas de conhecimento. Enfim, são essas as características básicas que formam esse processo histórico, essa forma social histórica específica que conhecemos como modernidade clássica, modernidade sólida, primeira modernidade. Em suma, trata-se de um período histórico em que se privilegia a ordem em detrimento do caos. Ou seja, fala-se de um tempo histórico em que procura a ordem por meio da racionalização, da ascensão da ciência, por meio do indivíduo, ator de sua própria história, em detrimento do caos. Um momento histórico em que a solidez é objetivada e planejada pela razão técnica. Lembrem-se, por exemplo, de uma publicação do século XVII de Francis Bacon, Nova Atlântida, em que ele fala de uma sociedade pautada pelos ditames da razão, uma sociedade perfeita, uma sociedade que há de se constituir pelos ditames da razão e da ciência nos moldes modernos, e que há de ser alcançada se os indivíduos colocarem em prática a sua razão, a sua racionalização. Enfim, trata-se de uma obra que fala muito a respeito de um tempo específico, de uma modalidade de pensamento, de uma forma social específica. Em suma, numa das muitas metáforas do Bauman, a modernidade sólida é a chamada modernidade do jardineiro. Uma das muitas metáforas de Bauman é o período da jardinagem. E Bauman trabalha com muitas metáforas. Lembrem-se, eu disse a vocês que ele é criticado por popularizar a ciência sociológica. E nessa popularização ele usa muitas metáforas. Uma dessas metáforas é a metáfora da jardinagem. Ele diz que no mundo moderno, a humanidade é como um jardineiro, ou seja, o jardineiro não assume para si que haveria ordem no mundo. A ordem do mundo depende da sua constante atenção e do seu constante esforço, da sua ação no jardim. Os jardineiros sabem que tipos de plantas específicas dão trabalho e não devem crescer se ele não cuidar delas, se ele não colocar em prática um saber específico, uma técnica específica. Ele trabalha, então, com um arranjo feito em sua cabeça, racionalmente, e depois o realiza. Essa é a ideia para Bauman que marca a modernidade chamada sólida. A intervenção da razão, da racionalização, da ciência nos moldes modernos, nesse mundo diferenciado socialmente, para a organização de uma sociedade melhor, que objetiva a solidez, que objetiva uma sociedade perfeitamente funcional, cuja cada
a esfera de valor funciona harmonicamente umas com as outras, de modo a fazer uma sociedade firme, sólida, uma sociedade que avance em progresso. Bem, esta é basicamente a ideia de modernidade sólida ou clássica. Onde vem, então, a modernidade líquida? Acontece que Bauman continua em sua produção a dizer que a modernidade passa por inúmeros processos. E a modernidade clássica, a modernidade sólida, essa fase e forma conhecida como modernidade clássica, ficou para trás. E, em alguns aspectos, ela se diferenciou para dar origem àquilo que ele popularizou como modernidade líquida, ou seja, trata-se de um tempo em que se viu o declínio dos ideais de solidez outrora sustentados e buscados pela humanidade como um todo. Especialmente falando aqui da civilização ocidental. Isso é muito marcante e deve ficar claro. Quais são as características básicas daquilo que Bauman chama de modernidade líquida? Bem, se a modernidade sólida era caracterizada por uma certa individualização, ou seja, a ênfase no indivíduo em detrimento à ênfase às estruturas, às instituições, diz Bauman, na modernidade líquida, nesta forma e fase específicas da modernidade, e vejam, atenção para isso, Bauman não fala de pós-modernidade, como alguns filósofos e sociólogos chegam a dizer e a trabalhar, com o conceito de pós-modernidade. Inclusive, há alguns historiadores que falam da pós-modernidade, não é? Como se a modernidade tivesse já ficado para trás, esses ideais de solidez, de busca por uma sociedade perfeita e ideal, com base na razão, com base na técnica, tivesse ficado para trás, e agora como se nós estivéssemos sob uma outra configuração social. Não é o que fala Bauman. Bauman fala de uma continuação da modernidade, mas de uma continuação diferenciada da anterior. Trata-se de uma fase e forma específicas da antiga modernidade, a modernidade sólida, caracterizada agora, nesta modernidade chamada por ele de modernidade líquida, pela individualização radicalizada. Vejam, de fato, a modernidade legou a individualização como um processo inerente. Só que na modernidade líquida, esta individualização se radicaliza como nunca visto antes. Com isso, assiste-se à fluidez das relações sociais nas diversas esferas de valor. Se antes buscava-se por relações sociais sólidas, permanentes, que durassem por toda a vida de determinado indivíduo, agora as relações sociais são caracterizadas cada vez mais pela fluidez. Se é possível fazer amizades com um simples clique no mouse. E desfazê-las da mesma maneira, com um simples clique no mouse. Ao contrário da modernidade sólida, em que as amizades, estou dando apenas um exemplo, seriam feitas por longos e longos anos de convivência, de conhecimento das pessoas umas às outras, na modernidade líquida, de individualização radicalizada, o que se vê nas relações sociais é a fluidez. Daí a metáfora de Bauman. Se constrói e se destrói rapidamente. Há uma privatização das tarefas de autorrealização pessoal. O indivíduo é o responsável por si. O indivíduo é o empreendedor de si mesmo. Não lhe cabe nenhuma dependência de nenhuma instituição. Pelo contrário, ele é quem se faz. Ele faz a si próprio. Nessa dinâmica de fragilidade dos laços sociais. Se na modernidade sólida, por exemplo, os laços matrimoniais visavam a perenidade, até que a morte nos separe, como prometiam os cônjuges, pelo menos nas cerimônias de casamento cristãs, não é? Na modernidade líquida, mesmo os laços matrimoniais se desfazem com da mais fácil forma, não é? Há uma fragilidade dos laços sociais, seja em família, seja em círculos de amizade, seja na área educacional, por exemplo, seja na área religiosa, seja na área econômica, na área política. Pense, por exemplo,
na fragilidade dos partidos políticos, dos sindicatos, estruturas que na primeira modernidade eram extremamente sólidas, mas que nos processos da modernidade líquida perdem o seu espaço, são cada vez mais questionadas. Enfim, há uma descida do nível macro das relações sociais para o nível micro do convívio social. Em suma, trata-se de um tempo marcado por incertezas, ninguém tem mais certeza de absolutamente nada. Antigamente, na modernidade sólida, por exemplo, os profissionais procuravam determinadas qualificações para que trabalhasse naquilo por toda a vida inteira, até se aposentar. Na modernidade líquida, há uma constante busca de novos saberes, de novas profissões, de novas colocações no mercado, porque é uma forma social marcada por incertezas, marcada por fragmentação, marcada por imprevisibilidade. Não é possível prever o futuro como um operário, por exemplo, na modernidade sólida, tinha a capacidade de prever. Bem, eu vou trabalhar aqui 30, 40 anos e devo morrer com uma idade aproximada. Tudo isso vai acontecer como aconteceu com meu pai, como aconteceu com meu avô. Na modernidade líquida, tudo é imprevisível. Não há como prever o nosso futuro, como um operário, por exemplo, na modernidade sólida, conseguiria prever com facilidade. Enfim, há uma predisposição à mudança contínua. Continuamente, os seres humanos, neste tempo específico, chamado por Bauman de modernidade líquida, estão submetidos à mudança contínua. Em suma, no pensamento do autor, trata-se de um período histórico marcado pela autonomia e liberdade radicalizadas dos indivíduos. Lembrem-se, a individualização já estava presente na modernidade sólida, nos termos de Bauman. Mas na modernidade líquida, nós temos aqui a radicalização da autonomia e da liberdade humanas. Indivíduos, por sua vez, cada vez mais avessos a qualquer solidez dada ou autoevidente. Bem, vocês já devem imaginar, acredito, e aqui eu quero dedicar um pouco mais do nosso tempo, quais são as implicações deste nosso tempo à área da educação. Obviamente, a transição da modernidade sólida à modernidade líquida também acarretou diversas consequências à área mais ampla da educação e a educação propriamente dita. E é aqui que eu gostaria de pensar um pouco mais com vocês. Na primeira modernidade, na modernidade sólida, eu espero que minimamente esses conceitos tenham sido expostos aqui de maneira a entendê-los, não é? O que nós víamos na área da educação era o sistema fortemente estruturado. Na primeira modernidade, na modernidade sólida, a educação foi concebida, sobretudo, como um sistema fortemente estruturado, pelo menos desde o Iluminismo. Pautada nos ideais modernos, a sua principal função se resumia no estabelecimento da ordem social. Ou seja, deixe-me tentar deixar isso aqui um pouquinho mais palatável. Não é? Nas escolas, por exemplo, via-se um projeto de formação duradoura dos indivíduos, de modo a darem cada um, não é, a cada um dar a sua contribuição à sociedade no futuro estendido. Tratava-se de um projeto de vida, ditado pelos parâmetros da razão, visando, em último caso, em última análise, é claro, o desenvolvimento humano, mas, acima disso, a ordem social. Na modernidade sólida, a educação é vista, sobretudo, como um dispositivo fabricador de valores para a vida e para a integração social como um todo. E aí tem-se na figura dos... né, o que se encontra neste tempo de primeira modernidade, são duas figuras, basicamente. Né? Você tem a figura dos ilustrados, dos professores e dos educadores, supostamente ilustrados, e aqueles que aprendem. Os primeiros são os guardiões da razão, aqueles que estão vocacionados a formar os indivíduos de modo a garantir a ordem social. Não é? Os portadores dos valores mais sublimes, que operam nas instituições, de modo a garantir um futuro duradouro aos educandos, um futuro sólido, um futuro estruturado aos educandos. Bem, como qualquer outra instituição, no entanto,
as instituições educacionais se viram diretamente afetadas pela crise institucional imposta pela segunda modernidade, pela modernidade líquida. Vejam, o ideal de educação como uma fábrica de ordem, destinada à produção de disciplina duradoura, de valores permanentes e eficientes para toda a vida, naquela frase muito dita, não é? Talvez não tanto tempo, não é? A educação é o valor que ninguém poderá te tirar, por toda a vida você o carregará consigo, enfim. Essa ideia da educação destinada a garantir um futuro de longo prazo pelo resto da vida, nos valores ideais da modernidade líquida, essa ideia é absolutamente repugnante e assustadora, para usar de termos do próprio Bauman. Em outras palavras, essa ideia de disciplina duradoura, de valores permanentes e eficientes, de longo prazo, não encontra muito apelo na modernidade líquida, cada vez mais caracterizada pela fluidez, cada vez mais entusiasta da rapidez. Busca-se, ao contrário, não uma formação para a vida toda, mas para uma formação do aqui e do agora, que supra as demandas do hoje. Busca-se por um conhecimento, um tipo de conhecimento que, nas palavras do Bauman, é um conhecimento pronto para a utilização imediata e, sucessivamente, para a sua imediata eliminação. Busca-se por aquilo que me serve para o aqui e o agora e que facilmente poderá ser eliminado amanhã, se não me servir mais dentro daquilo que o mundo demanda de mim, né? Desde que não atenda mais aos meus anseios individuais. Há, de fato, como que uma crise do ideal de ordem das instituições educacionais, tal como estabelecido na primeira modernidade, na modernidade sólida. Vejam que, portanto, a educação, à semelhança de outras esferas de atividade humana, é reduzida do nível macro, do interesse coletivo, do interesse institucional, do interesse da sociedade como um todo, formação de bons cidadãos para a sociedade, ela é reduzida desse nível de interesse coletivo ao nível micro, ao nível do interesse individual. O que é que vai me ajudar isso que eu estou aprendendo? De que maneira isso que eu estou me dedicando me ajudará no futuro? Aliás, no futuro não, no aqui e agora, com implicações futuras, se possível for. Vejam que, nesse sentido, a educação na modernidade líquida vai cada vez mais se configurando como um produto, e um produto descentralizado, ou seja, não mais restrito às instituições educacionais de outrora. Antes centrada na escola, por exemplo, né, fundamentada num rígido programa de estudos, de um currículo específico, a educação é submetida, na modernidade líquida, a um processo, ainda que inconsciente, mas no qual estamos todos inseridos, de desinstitucionalização. Milhares de informações são encontradas com um simples clique de um mouse. Assim como eu disse há pouco, se faz e se desfaz a amizade, não é? Na televisão, nas publicidades, nas redes sociais, milhares de informações circulam. Deixe-me dar um exemplo aqui. Para cada professor de história, por exemplo, né? Peguemos aqui, que insiste em ensinar o descobrimento do Brasil, milhares de artigos sobre a polêmica, se o Brasil foi ou não descoberto, podem ser encontrados na internet com um simples clique de um mouse. E mais do que isso até, é possível fazer o trajeto das caravelas de Cabral em realidade virtual na internet, nesse imenso aglomerado de informações. Então vejam que, nas palavras de Bauman, estou citando aqui uma entrevista dele, especialmente voltada à educação, e que eu cito depois no final aqui nas referências, o volume de novas informações hoje excede milhões de vezes a capacidade do cérebro humano de retê-las. E desse volume, o indivíduo vai retirar aquilo que lhe serve hoje como um produto apenas. Aquilo que irá lhe satisfazer no aqui e no agora, que lhe dará perspectivas no aqui e no agora. Desse modo, vejam, a educação se torna um produto. Aquilo que deve me servir para o aqui e o agora. O que eu uso e descarto
à medida em que eu procuro novos voos de vida. Vejam que, nesse sentido, o educando, assim chamemos, não é? Ou seus responsáveis, na verdade, são consumidores, e consumidores exigentes. Querem e precisam se renovar cada vez mais, precisam estar em constante renovação dentro daquilo que lhes é pertinente. Esta é a forma de subsistência na sociedade líquida moderna. E diga-se de passagem, não é? Sociedade ditada pelos padrões capitalistas, que acabam transformando em mercadoria aquilo que não é mercadoria, ou pelo menos no plano ideal não deveria ser mercadoria. A sociedade capitalista em que grande parte dos mecanismos de informação apenas reproduzem privilégios e aprofundam desigualdades sociais. É para isso exatamente que Bauman a nossa atenção. Como sintoma, portanto, desse espírito de liquidez, da modernidade líquida, o ensino se desloca, desloca-se da ideia de ensino, que é o pressuposto da passividade, não é? A ideia de aprendizagem, que é o pressuposto da atividade. E se eu bem me lembro, vocês terão aqui uma palestra sobre metodologias ativas, não é mesmo? Ou seja, imputa-se aos próprios estudantes a responsabilidade, vejam, individualização radicalizada. Imputa-se aos próprios estudantes a responsabilidade de determinar a trajetória do ensino e da aprendizagem, conforme lhes requer a posição pretendida no aqui e no agora. Ou, ao menos, com ele se compartilha de tais determinações. Não é? No fundo, o indivíduo acaba se tornando formador de si mesmo, o empreendedor de si. A educação passa a guiar-se por valores como eficiência, vejam os valores de mercado, não é? Competitividade, custo-benefício, flexibilidade, vejam só a oferta enorme de cursos EAD, não é? Que tem, obviamente, os seus benefícios, mas que se inserem, obviamente, nesse contexto de flexibilidade, principalmente agora, né, no pós-pandemia e assim por diante. Então, vejam que, embora estejamos todos imersos nessas transformações, nós mesmos, nos atualizando nestes termos, pautando a nossa vida nestes termos, nesses valores da eficiência, da competitividade, da formação de si, nós nem sempre paramos para pensar nas condições sociais que ensejam essas transformações, né? Que ensejam essas transformações. E é o que as reflexões sociológicas, neste caso as de Bauman, nos auxiliam a pensar aqui, não é? Quais são as condições sociais que permeiam, que estão por trás dessas transformações na área da educação, por exemplo. Assim, no diagnóstico dado por Bauman, não há outra alternativa. E talvez aqui resida a maior contribuição do sociólogo polonês para nós na noite de hoje. Dito tudo isso que acabo de dizer, não é? Para este nosso aqui e agora, que caracteriza a sociedade líquida moderna, não é? Num cenário líquido, rápido, de mudanças imprevisíveis, de futuro imprevisível, diz o autor polonês, a educação deve ser pensada ativamente para a vida toda, durante a vida inteira. Não, deixa-me fazer entender aqui, não é? Ou seja, a educação e a aprendizagem no ambiente líquido moderno, para ser de fato úteis, e aí vejam os termos utilitaristas, devem ser contínuas e durar toda a vida, não apenas toda a infância, e não apenas na juventude de um indivíduo. Nenhum outro tipo de educação ou aprendizado, aprendizagem, que não seja a perene, ou seja, a que se atualiza durante toda a vida, dado o fluxo contínuo de informações ao qual todos nós estamos submetidos. Nenhum outro tipo que não, portanto, se dedique durante a vida inteira a estudar, a se inteirar, a se atualizar, é concebível. A formação do próprio eu, ou da personalidade individual, é impensável de qualquer outro modo que não seja aquele contínuo,
E vejam só que irônico, perpetuamente incompleto, já que o fluxo é gigantesco e eu só me aproprio daquilo que é para o aqui e agora, daquilo que me é útil nos termos utilitaristas do mercado, por exemplo, não é? Então, ao longo de toda a vida, essa espécie de consumidor educacional, né, esse espécime, não é mesmo, de consumidor educacional, se vê pressionado a se atualizar e a se inteirar daquilo que o mundo em mudança constante exige, já que todas as informações outrora obtidas e discutidas e pensadas envelhecem rapidamente. Não é à toa que nós falamos aqui no início em ressignificação. Vejam, na modernidade primeira, na modernidade sólida, o mundo não está em mudança. O panorama é de solidez. A educação, nesse sentido, é pensada como um programa que deve formar para toda a vida do indivíduo. Na modernidade líquida, a pressão por atualização é sempre constante. Exige sempre mudança, exige sempre apropriação, reapropriação e descarte daquilo que não serve, já que todas as informações obtidas envelhecem rapidamente. Não à toa, falar-se em ressignificação. E aí a grande questão é a seguinte: nós estamos preparados para este desafio? Para usar de uma outra metáfora, como contada aqui no início, né, na história que foi contada no início, como desquadradizar-nos num mundo cada vez mais quadradizador, né, para usar da metáfora da história contada no início deste evento. Seria mesmo possível? Quais são os desafios impostos por esta sociedade líquido-moderna à área da educação e à prática educacional propriamente dita? Como sociólogo, permitam-me apenas ocupar-me e dar-me por satisfeito com o levantamento dessas questões aparentemente pertinentes. As respostas eu deixo para a reflexão de vocês, que são especialistas na área. Muito obrigado, muito obrigado. Algumas referências aqui que eu cito. Há um livro, uma coletânea muito boa sobre Bauman e educação, né, publicada pela editora Autêntica, de 2019, alguns livros do Bauman. Há muita coisa boa publicada nos artigos, em monografias, dissertações de mestrado, teses de doutorado sobre a relação de Bauman com a educação. E aqui está o meu contato, caso queiram conversar um pouco mais sobre essas ressignificações impostas pelo nosso tempo, será um prazer atendê-los. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, por poder discutir aqui com vocês. Obrigada, Douglas. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma colocação? Alguma consideração? Ricardo levantou a mão? Levantei. Pode falar, Ricardo. Boa noite, Douglas. Agradecer pela palestra, foi incrível. Eu gosto muito do Bauman. Eu estudei ele um pouco quando eu fiz música, né? Eu estudei cultura brasileira e aí estudei algumas coisas e o Bauman apareceu no meio e eu comecei a ler e me interessei muito pela obra dele. E agora que eu estou na área da educação, eu fico pensando nessas condições que você disse que a sociedade acaba nos impondo, como, por exemplo, o acesso à tecnologia, que já é uma imposição da nossa geração, né? Não existe mais vida sem utilização de um telefone ou da internet. É muito difícil viver sem o acesso. É muito difícil pensar nessa desigualdade que o próprio capitalismo, que o Bauman fala, que acaba prejudicando mais do que solucionando problemas, né? Causando mais problemas em vez de solucionar. E aí, trazendo para a nossa realidade, numa sociedade atualmente pandêmica, de distanciamento social, a gente vê essa discrepância, essa desigualdade muito maior, onde grande parte da população, principalmente do Brasil, não tem acesso à tecnologia, né? Os alunos não têm acesso à tecnologia e a gente vê um déficit muito grande no sistema público, de educação pública, e nas instituições privadas isso não acontece. E aí como pensar, como nós educadores devemos pensar ou nos posicionar para uma educação que seja sólida para essas pessoas que não têm acesso à internet nesse momento de liquidez, né? Então, eu acho que o Brasil há muito tempo vem mascarando sintomas, né, de uma doença nesse ramo educacional, né, na instituição educacional que a gente tem. Ele vem com medidas assistencialistas sempre e nunca tratando diretamente o problema. E aí eu gostaria de ver do seu ponto de vista, como sociólogo, como pesquisador, se existiria alguma forma de lidar com isso a longo prazo para reverter essa situação pandêmica na educação, porque essa desigualdade vai ainda assombrar a educação por uns anos, né, da pandemia. Então, como a gente pode, como futuros educadores, pensar em reverter essa situação? Eu acho, Ricardo, a sua pergunta muito interessante, né? Porque há de fato aí, talvez, o calcanhar de Aquiles da apropriação
das contribuições de Bauman, por exemplo, para uma realidade um tanto quanto diferente da Europa sobre a qual ele escreveu, que é a realidade nossa aqui, não é? Dos países do sul global. O que eu quero dizer é o seguinte, bem, de fato, a modernidade líquida é caracterizada pela individualização radical, né? Individualização radicalizada, o indivíduo enquanto empreendedor de si. Só que em países do sul global, como por exemplo o Brasil, né, ainda há uma dependência muito grande das instituições, né, dos processos mais coletivos, das instituições propriamente ditas. Né? Você cita, por exemplo, o caso do não acesso, né, de vários estudantes, por exemplo, à internet, às tecnologias que possibilitam a conexão, né, com a rede mundial de computadores, etc. e tal. Enfim, embora a modernidade líquida dê as condições para que o indivíduo se torne esse empreendedor de si, inclusive na prática educacional, em países como o Brasil, por exemplo, o acesso a esse tipo de condição está muito vinculado às instituições ainda. No caso do nosso país, ao Estado, né? As políticas de Estado, as políticas institucionais de Estado. Ainda mais agora, né? Com a pandemia viral e com a pandemia política, não é? O desmonte das políticas educacionais que já há algum tempo também não andavam bem das pernas, não é? Mas enfim. Então, de fato, acho que a pergunta guarda fundo na seguinte reflexão, né? De que maneira, mesmo que tenha escrito de uma perspectiva europeia e que de alguma maneira também se aplica aos Estados Unidos, por exemplo, e a outros países, como as teorias de Bauman nos ajudam a entender, a pensar, não é, o caso brasileiro. Bem, é interessante, é uma reflexão que precisa ser feita de fato. Eu não sei se fui claro, mas eu acho que ainda dependemos de políticas institucionais, embora haja a condição para que o indivíduo seja esse empreendedor de si, né? Até porque é a isso que a lógica capitalista nos leva, né? É isso que a lógica capitalista nos impõe. A escola nada mais é, na lógica capitalista, do que uma empresa, né? Ainda que não seja de ensino privado, ela é pautada por valores de lógica privada, como da excelência, custo-benefício, entre outros que eu disse aqui, não é? E isso se aplica, obviamente, em diversas áreas, não é? Não só na educação. Mas, de fato, passa, querendo ou não, pelas políticas institucionais. E aí a questão é, voltamos à boa e velha política, não é? De que maneira a política pode nos auxiliar nesse sentido, né? Enfim, eu não vejo com bons olhos o que o futuro nos reserva nesse sentido, mas luto para ser otimista. Obrigado, Douglas. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou alguma consideração? Tinha uma aluna com a mão levantada. A Maria Isabel. Então, eu preciso ligar a câmera. Oi, prof. Olá, não precisa, pode falar. Então, eu perdi uma parte da palestra, infelizmente, porque eu vi que é um assunto que eu gosto bastante. Eu queria parabenizar a parte que eu peguei, né? E eu também gostaria de perguntar, assim, numa sociedade que tem bastante liquidez e fluidez dentro das relações humanas, como é que a gente poderia construir uma relação saudável e, digamos assim, interativa entre aluno e professor? Né, numa aula presencial, por exemplo, não é a situação de agora, né, porque a gente está ainda no meio de uma pandemia, mas futuramente, muitos aqui dos meus colegas, né, dos nossos colegas, vão ter que criar esse tipo de interação com o aluno. E eu percebo, mesmo sendo uma aluna, né, quando eu estudava no fundamental, eu já percebi uma grande conexão entre a tecnologia e o aluno, distanciando ele do professor. Eu gostaria de saber como é que a gente pode criar uma interação boa entre os dois. Obrigado pela pergunta, Maria Isabel. Pois é, essa é uma questão muito pertinente também. Até porque o professor concorre com muitas outras informações às quais os alunos são submetidos diariamente e massivamente, não é? Nessa modalidade acelerada do mundo, de mudanças cada vez mais rápidas, enfim. Mas eu acho que eu posso, de alguma maneira, mencionar aquilo que o Bauman fala a respeito disso, né? Como eu já disse na introdução da palestra, ele usa de muitas metáforas de modo a tornar mais palatável o saber sociológico, aquilo que a sociologia costuma exprimir em linguagem técnica,
extremamente hermética, fechada em si mesmo, né, difícil, quase que filosófica, né? E ele usa de uma metáfora dos mísseis balísticos e dos mísseis inteligentes, né? E ele diz que os professores, nessa relação, na educação, né, propriamente dita, nessa relação com o aluno, devem se pautar estrategicamente, porque eles sabem que concorrem com um inúmero fluxo de informações, que são mísseis que são atirados a todos os momentos, e que objetivam o receptor, né, de informações, no caso, o aluno, né? Mas, nesse caso, os professores devem agir com mísseis inteligentes, seguir uma estratégia de inteligência, de modo a captar aquilo que é demandado pelo aluno nesse mundo líquido, nesse mundo fluido. Né? Isso não significa abandonar o pressuposto da racionalidade, né? do uso da razão, o pressuposto dos objetivos bem estabelecidos, fixos, irremovíveis, digamos assim, né, da primeira modernidade, mas significa utilizar inteligentemente, o mais inteligentemente possível, estrategicamente possível, de maneira planejada, aquilo que vai contribuir, de fato, com a formação do aluno. Né? Há uma entrevista do Bauman, inclusive, depois, se vocês tiverem mais curiosidade, eu não me lembro exatamente qual é, se não me engano, o nome é Zygmunt Bauman, entrevista sobre a educação. Está na plataforma Cielo. Bem, acho que eu tenho aqui. É isso mesmo, Zygmunt Bauman, entrevista sobre educação, desafios pedagógicos e modernidade líquida. Se vocês colocarem no Google aí, nesse nosso fluxo de informações cada vez mais rápido, né, vocês encontram facilmente aí. E ele diz exatamente isso, né? Ele dá uma entrevista a algumas professoras, e ele diz num determinado momento o seguinte, eu peço a permissão de vocês para ler um simples trecho, que talvez ajude com a tua dúvida, Maria Isabel, né? Esse é o seu nome, se não me engano. Ele diz o seguinte: podemos dizer que os mísseis inteligentes seguem a estratégia da racionalidade instrumental, entendida na sua versão líquida, fluida. Isso significa que se abandona o pressuposto de que o objetivo seja estabelecido, ou seja, aquele projeto da modernidade clássica, né, da primeira modernidade, que visa a formação do indivíduo para toda a vida. A utilização de mísseis ainda mais inteligentes não será limitada a alvos pré-estabelecidos, ou seja, aquilo que o professor deve se ater, né, nessa estratégia de uso que ele usa na metáfora de mísseis inteligentes. Né? Não será limitada a alvos pré-estabelecidos, mas a alvos escolhidos no ar. Tais mísseis serão, sobretudo, guiados, considerando-se o máximo que podem atingir, dadas suas capacidades técnicas, e o número de alvos que potencialmente podem acertar de acordo com o seu equipamento. Ou seja, é a ideia do aqui e o agora. Né? Em suma, ele continua, podemos dizer que este seria justamente o caso contrário à racionalidade instrumental. Os alvos são selecionados com os mísseis no ar e são os meios disponíveis que decidirão qual será, ao final, a meta ao se escolher. Os mísseis inteligentes, portanto, diferentemente dos velhos artefatos balísticos, aprendem no ar. É a ideia do aprendizado construtivo, né? Aqui, por exemplo, se exemplifica no caso das metodologias ativas, um exemplo só. Né? Enfim, são processos aos quais estamos todos submetidos e sobre os quais nós nem sempre pensamos, né, sobre as suas condições de surgimento. E aí o Bauman continua, assim devem ser inicialmente dotados da capacidade de aprender e de aprender de modo muito rápido. São esses os mísseis que os professores devem tentar atingir em seus alunos. Isso é óbvio. O que é menos evidente, se bem que não menos importante, dentro de uma rápida capacidade de aprendizagem, é, todavia, a capacidade de esquecer instantaneamente o que se aprendeu antes. Os mísseis inteligentes não seriam inteligentes se não fossem capazes de mudar de ideia, a ressignificação aqui, né? De revogar as decisões precedentes, sem pensar duas vezes e sem remorsos. Não deveriam se preocupar com as informações adquiridas, e por nenhuma razão desenvolver um hábito comportamental surgido pelas informações. Por quê? Todas as informações obtidas envelhecem rapidamente. Ao invés de fornecerem um guia confiável, podem desviar do caminho se não forem prontamente ignoradas. E aí ele conclui dizendo o seguinte: aquilo que os cérebros dos mísseis inteligentes não devem nunca esquecer, ele está se referindo aqui, se dirigindo especialmente aos professores, é que o conhecimento adquirido é eminentemente eliminável na sociedade líquida, somente eficaz até uma nova ordem
e útil apenas temporariamente, e que a demonstração do sucesso está em não deixar escapar o momento, o aqui e o agora, em que o conhecimento adquirido não é mais útil e deve ser eliminado, esquecido e substituído. Bem, é isso. E é um grande desafio, não é? Espero de alguma maneira ter tocado na tua questão, Marisa Brown. Muito Douglas, obrigada. Eu vejo também assim, Douglas, acrescentando um pouco essa reflexão sobre a formação de professores, porque essa busca pelo aperfeiçoamento, essa busca por essa especialização que a modernidade líquida cobra, talvez também nos coloque nesse olhar sobre a formação como um conjunto de informações, e não, de fato, como uma reflexão sobre o conhecimento em si, né? E, às vezes, pode parecer que somos mais um viajante e, a cada instante, colocando itens na mala e fazendo com que essa mala cada vez mais seja rica, né? E de experiências, e não, de fato, de aprendizagens significativas, que aí envolve, né, essa reflexão, essa ação de pensar, né, com criticidade. Então, acrescentando assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa responsabilidade que temos como educadores, né, como pesquisadores também, sobre levar o aluno a essa compreensão, né? Porque a informação está aí, a tecnologia está aí também, o Google, né, também está aí a todo momento, o acesso rápido a respostas, né, rápidas, mas muitas vezes nos pegamos nessa armadilha do não parar para pensar e refletir e julgar também, né, essa informação, né? Então, o papel da sociologia é muito importante nessa compreensão da própria realidade, né, do contexto social que nós vivemos. Então, eu gostaria que você falasse desse papel nosso enquanto educador para a construção desse pensamento crítico, né, do sujeito diante dos desafios dessa modernidade líquida. Perfeito, professora. Talvez a gente possa partir daquilo que, na apresentação, eu chamei a atenção, né? O fato de que a educação e a aprendizagem na modernidade líquida, né, neste tempo líquido moderno, para usar a metáfora do Bauman, para serem úteis de fato, devem ser contínuos, né, e durar a vida toda, não só a infância e adolescência de um indivíduo, ou a juventude de um indivíduo propriamente dito, né? E o Bauman é muito claro, muito categórico ao dizer isso, inclusive nessa entrevista que eu indiquei aqui a vocês, né? Nenhum outro tipo de educação e aprendizagem é concebível no mundo líquido moderno que não seja esta, né? Que não seja essa contínua e perpétua, né? Até o fim da vida. E o mais interessante disso tudo é que a sociologia vê isso como paradoxal, porque mesmo os indivíduos mais emancipados pelo conhecimento, assim digamos, descobrem que eles mesmos não estão à altura das exigências da vida moderna, da vida individualizada, imposta, entre outras coisas, pela lógica de mercado, não é? Então, muita coisa transformou nesse sentido o trabalho dos professores, por exemplo, dos educadores, não é? O Bauman, em outra entrevista, inclusive, cita um outro pensador, nos seguintes termos, né? Vou parafrasear porque eu não me lembro a frase completamente. Nós estamos nos afogando em informação e, ao mesmo tempo, famintos por sabedoria. Há muita informação disponível, mas, ao mesmo tempo, nós somos famintos por sabedoria. A ideia é a ideia dos paradoxos modernos mesmo. A ideia dos paradoxos da modernidade líquida. Isso, por exemplo, se aplica à questão do tempo. Nós nunca antes dispusemos de tantos instrumentos que contribuem para o nosso ganho de tempo, né? E, ao mesmo tempo, olha só o tempo aí, nunca nos sentimos tão prejudicados em relação ao tempo do qual nós dispomos no nosso dia a dia, né? São os paradoxos da modernidade. Então vejam que mesmo aqueles que são os mais emancipados descobrem por si mesmos que não estão à altura das exigências da vida na modernidade líquida, né? E nesse sentido, o papel do educador é extremamente importante, porque se ele não reflete sobre essas condições de educação,
ele acaba reproduzindo os privilégios entre as gerações, né? Inclusive, é um sociólogo de extrema importância, e de extrema importância para a área educacional, inclusive, eu já mencionei, inclusive, no decorrer da minha fala, que é o francês Pierre Bourdieu, e ele tem um livro chamado A Reprodução, em que ele faz uma análise do sistema educacional francês. Vale muito a pena aqueles que se interessam pela sociologia da educação. E ele mostra o quanto o sistema educacional, nos moldes atuais, pautados nesses ditames da sociedade líquido moderna, não é? Acabam por reproduzir os privilégios entre as gerações. Não é? Então vejam que nesse contexto o papel do educador é extremamente importante. Nesse cenário líquido de mudanças rápidas, imprevisíveis, a educação, portanto, deve ser pensada durante a vida inteira, e o educador deve estar preparado para esse tipo de coisa, né? Para essa imposição do nosso tempo. Vai depender das escolhas de cada um, dentro do que é possível, e nesse sentido o papel do educador é extremamente importante, não é? Eu indico, inclusive, esse livro do Pierre Bourdieu, quem tiver interesse, A Reprodução, e ele destaca ali o quanto o papel do educador é importante para, de alguma maneira, dentro do que é possível, quebrar com essas estruturas de reprodução impostas pela modernidade, especialmente na sua fase e forma conhecidas como modernidade líquida, né? Enfim, acho que é isso, professora. E também conto com a colaboração dos meus amigos professores aqui, especialistas na área. Eu sou um simples sociólogo e penso um pouquinho sobre isso, mas vocês são os especializados nessa divisão sociotécnica da modernidade. Vocês é que têm a palavra em relação a tais processos também. Aproveitando um gancho aí da professora Michele, gostaria de parabenizá-lo pelo tema, pela abordagem, né? Sem dúvida aí uma das mais importantes vozes, né, intelectuais do século aí, Zygmunt, né? E eu gostaria de perguntar, na sua concepção, quais são os fatores que contribuem para a instabilidade social diante da modernidade líquida? Né? Se você fizesse na sua concepção aí, quais são os fatores para essa instabilidade? Professor, acho que você está sem o som. Douglas, sem o som. Douglas, o microfone desculpe, está Danilo. fechado. Imagina. Perdão. O termo mais ouvido nesses tempos de pandemia é se vocês me ouvem, né? Enfim. Pois bem, é uma pergunta interessante. Mas partindo da produção do Bauman, o que se encontra por trás de todas essas características básicas da modernidade líquida, a principal característica que dá ensejo a essas transformações todas, para o Bauman, é a individualização radicalizada. Ou seja, a proeminência que o indivíduo vai tomando cada vez mais na sociedade moderna, e à medida que a modernidade avança, tal individualização se radicaliza, né? A ponto das relações sociais serem caracterizadas pela fluidez, pelos interesses individuais, em detrimento dos interesses institucionais. O interesse do indivíduo em detrimento do interesse da sociedade como um todo, do coletivo, né? Enfim, uma ênfase na ação individual em detrimento das estruturas institucionais. É isso que dá ensejo à fragilidade dos laços sociais, é isso que dá ensejo a esse mundo de incertezas. Porque, vejam, é paradoxal também, e a modernidade é toda marcada por paradoxos, não é? O indivíduo se autonomiza, procurando a sua autorrealização, mas quanto maior é este seu movimento em busca da autorrealização, maior é a sensação de estar perdido no mundo. Maior é a incerteza, maior é a fragmentação, maior é a imprevisibilidade em relação ao seu futuro. E a filosofia nos ajuda a entender um pouco isso. Quando os indivíduos perderam a sua referência a transcendental,
eles se viram sozinhos no mundo, não é? Quando buscaram pela individualização radicalizada, ignorando todas as influências que sejam transcendentais, institucionais, ou coisas do tipo, viram-se sozinhos no mundo. Viram-se num mundo de incertezas, de fragmentação, de imprevisibilidade, de mudança contínua. Há um filósofo francês chamado, muito conhecido inclusive, né, Michel Foucault, e ele vai escrever sobre uma famosa passagem de Nietzsche. Nietzsche, em A Gaia Ciência, escreve aquela famosa frase, né, muito mal interpretada e reproduzida por muitos, que é a de que Deus está morto, né? E Nietzsche diz, Deus está morto. E aí Foucault, um filósofo francês, comentando essa frase, diz o seguinte: o indivíduo acabou de matar a si próprio quando matou Deus. Ou seja, não é a ideia de que eles pressupunham a existência de Deus ou a existência do transcendental. A ideia é de que, na modernidade, o homem perde as suas referências exteriores, fluindo para dentro de si próprio. Há um processo de individualização radicalizada, que faz com que ele perca todas as suas certezas, que faz com que a sua vida se fragmente como um todo, que se torne imprevisível cada vez mais o seu futuro, e que ele esteja submerso, né, submetido, ou submerso, para usar a metáfora líquida de Bauman, a mudanças contínuas. Então, é um período marcado pela autonomia e liberdade radicalizadas dos indivíduos, que geram todas essas consequências, e que, por sua vez, é paradoxal, porque o indivíduo busca autorrealização, inclusive em várias áreas, né, inclusive usando da educação, na esfera educacional, avesso, né, se posicionando no mundo avesso a qualquer solidez dada e autoevidente, seja uma instituição, seja um transcendental ou coisa do tipo, e com isso se vê sozinho no mundo. E agora é o empreendedor de si. E agora passa do nível macro das instituições para o nível micro do convívio social. É o declínio dos ideais sólidos de outrora, pautados agora pela individualização fluida, radicalizada, pela fluidez das relações sociais. E eu vou terminar essa minha resposta, se é que eu contribuí com algo aqui, citando o caráter crítico do Bauman nesse sentido. Não sei se vocês se lembram, mas lá no início da palestra eu disse que, embora ele tenha se distanciado do marxismo, ele manteve o caráter crítico desta forma específica de pensamento. Porque, tal como outros pensadores românticos, por exemplo, Max Weber, ele é um sociólogo que enxerga todas essas mudanças e que, no fundo, faz uma crítica a essas mudanças. E que, no fundo, parece ter um sentimento romântico em relação às solidez do passado. Para ele, por exemplo, há uma entrevista do Bauman, se não me engano, aqui no Brasil, inclusive, se não me engano, ao SESI, em que ele mostra a sua inconformidade em relação aos laços sociais de hoje, a fragilidade dos laços sociais de hoje. Ele, na minha época, para que eu criasse vínculos de amizade, eu demorava muitos e muitos anos até confiar na pessoa com a qual eu estava criando determinados vínculos. Até o Brian fugiu, Flávia. Em mim, para que nós criássemos determinados vínculos de solidez. Hoje, com um simples clique, eu faço amizades. Com um simples clique, eu desfaço amizades. A questão é, qual é a qualidade dessas amizades que num simples clique eu faço e desfaço? Vejam que, no fundo, há uma crítica a essa modernidade líquida. Vejam, ele é um teórico que escreve acerca dela, mas que, no fundo, nas entrelinhas da sua obra, a critica. E aí, a grande questão, Danilo, é exatamente essa. É a individualização radicalizada, que dá ensejo a todas essas transformações às quais nós estamos submetidos. Há diversos autores que escrevem sobre isso, sobre a individualização, na filosofia, na sociologia. Há um autor que é contemporâneo de Bauman, também francês, Lipovetsky, que escreve acerca da hipermodernidade, um conceito um tanto quanto semelhante da ideia de modernidade líquida, e que fala dessa ideia de hiperindividualização, de individualização radicalizada. São sociólogos que escrevem sobre isso, mas que, no fundo, acabam criticando os ditames, os parâmetros da sociedade moderna. É isso. Muito obrigado. Boa noite, professor.
Estão me ouvindo? Sim. Sim. Douglas, boa noite. Eu sou a professora Rosane Figueiredo, do curso de Pedagogia. E gostaria de lhe fazer uma pergunta, boa noite a todos. Quando a gente analisa essa modernidade líquida, né, tão argumentada e debatida por Bauman, e é óbvio que essa modernidade líquida, ela nos mostra uma dissolução das relações afetivas, das relações sociais, e colocando todas essas questões no contexto da educação, e mais especificamente da pedagogia, tratando-se também da educação infantil, Fundamental 1, mas eu gostaria de especificar mais na educação infantil, existe alguma análise dos sociólogos contemporâneos e também do próprio Bauman em relação a essa dissolução das relações afetivas e sociais dentro da escola, com meninos e meninas, né, na educação infantil ou na educação fundamental 1? Ou seja, né, existe alguma análise mais recente se essa fluidez, se essa dissolução das relações afetivas e sociais, se essa dissolução está acontecendo dentro da escola, na educação infantil, se as amizades também não estão sendo mais duradouras. Existe alguma análise sobre isso a respeito? Boa noite, professora. Muito obrigado pela pergunta. Eu não sei dizer se há algum trabalho especificamente devotado a essa questão. O que eu sei dizer, com certeza, é que há muitos trabalhos na área da educação sendo produzidos a partir de um olhar do Bauman. E é interessante isso, eu volto a frisar. O Bauman é um autor um tanto quanto ignorado pelos cânones sociológicos. Ele é visto, dentro do campo sociológico, como um popularizador de ideias complexas. Alguém que, a fim de... E é interessante isso, né? Alguém que é submetido à crítica, que segue o seguinte sentido: ele é alguém que se apropriou muito bem dos próprios processos que ele critica. Ou seja, é alguém que se apropriou muito bem do fluxo de ideias, que popularizou as suas ideias de modo a fazê-las fluir. Mas a questão é, não é assim que todos os educadores, ou pelo menos os cientistas, aqueles interessados em divulgar a sua produção científica, deveriam agir nesse mundo? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: embora não seja muito utilizado e citado nos cânones sociológicos, o Bauman é um autor que cada vez mais tem sido utilizado na área da educação, por exemplo. Há uma série de trabalhos produzidos a partir daí. Eu não sei dizer, professor, especificamente, infelizmente também, né, se há algum trabalho voltado especificamente para esse recorte feito por você. Mas há vários trabalhos, por exemplo, na biblioteca de dissertações e teses, na internet é facilmente encontrado, né, o site, o portal, que tratam da escola nos tempos líquidos. Inclusive, eu não me lembro exatamente do título, uma dissertação de mestrado feita na Universidade de Campinas, na Unicamp, eu não me lembro agora do título, mas alguma coisa assim, Escola em Tempos Líquidos, por uma aluna que se dedicou a pensar os processos educacionais neste tempo, né, nessa sociedade líquido moderna. Agora, não sei te dizer, infelizmente, se especialmente voltada a este recorte geracional exposto por você. Mas há uma série de trabalhos, sim, sendo produzidos sob a ótica de Bauman. E vale a pena dar uma olhada, sim. Há algumas coletâneas de alguns artigos sendo publicados sobre isso. Eu lhe agradeço, Douglas. Eu lhe agradeço, eu vou pesquisar, tá? Eu peço desculpas também, que agora há pouco acho que eu falei um pouco alto, mas agora eu achei até interessante essa minha fala alta, depois eu ri sozinha um pouco aqui, né, em casa, porque nós estamos falando
de modernidade líquida, de tempos líquidos, dentro de um tempo totalmente diferente. Eu sou geógrafa também, historiadora, e quando se fala de tempo de pandemia, é muito mais complicado. Então, nós estamos falando de tempos líquidos dentro de um tempo totalmente modificado e desconhecido, que são esses tempos, né, agora, né, esses quase 2 anos, né, de pandemia. E então eu imagino que muita coisa nova vai ser feita a partir disso, né? Tempos líquidos, relações rápidas, relações dissolvidas em tempos de pandemia. Então acho que aí dá muito pano para manga, não é? É verdade, Dá muita professor. pesquisa. Muito obrigada, viu? Boa noite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Inclusive, há obras do Bauman que se dedicam especialmente a pensar nessa a disjunção de tempo e espaço, né? Isso para a geografia é muito interessante, inclusive. Há um livro dele chamado Tempos Líquidos, em que ele se dedica a pensar sobre isso. Há também um bem conhecido que é Amor Líquido, né? Sobre essa fragilidade das relações sociais. Então, embora eu não tenha ciência de trabalhos especificamente devotados à área educacional nesse sentido, o que eu posso dizer com toda certeza é que a produção do Bauman, essa produção pós-moderna, popularizadora da produção hermética da sociologia, né, fechada da sociologia, ajuda muito a pensar sobre isso, muito. E o desafio na palestra foi tocar em apenas algumas questões que, como você muito bem disse, professora, podem ser desenvolvidas à torta e à direito em muitas outras pesquisas, né? Isso mesmo, muito obrigada. Obrigado. Acho que alguém tem mais alguma consideração? Acho que é isso, Danilo. Bom, eu gostaria de agradecer em nome da Faculdade São Luís, né, em nome do curso de Pedagogia, ao professor aí, palestrante, sociólogo, Douglas Alexandre Souza Santos, né, primeiramente por aceitar o convite e pelas contribuições dadas nessa primeira noite de estudos do curso de Pedagogia da Faculdade São Luís. Muito obrigado, Douglas. Agradecer também a presença de todos, professores, alunos, e lembrando que amanhã continuaremos, né, a nossa semana de estudo do curso de Pedagogia com a palestra Pandemia, Cultura e Educação, esperançar a escola para os novos tempos pós-Covid. Tá? Lembrando que o link das palestras se encontra no site da Faculdade São Luís. A lista de presença já está no chat, então é só entrar no Forms aí para garantir a presença. Uma boa noite a todos, se cuidem, pessoal, até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado a todos e a todas, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Gostei de ver bastante aluno da EAD participando. Sejam bem-vindos, nem bem-vindas, muito bacana a adesão de vocês. Eu estive olhando aqui, muita gente, bem bacana.